Por gentileza, permaneçam em seus lugares. O pré-candidato Ciro Gomes já se encontra no palco. Ministro, pedimos que o senhor... Por gentileza, queiram se assentar. Já estamos prontos para dar sequência ao diálogo da indústria com candidatos à presidência da República. Por favor, queiram se sentar para que possamos seguir com o nosso cronograma. Ministro, o senhor tem 25 minutos à sua disposição. Muito boa tarde a todas e a todos, os meus irmãos e irmãs brasileiros, gente querida da indústria, a quem o Brasil tanto deve. A todos quero agradecido, cumprimentar na pessoa do meu velho e estimado amigo das Minas Gerais, Robson Braga Andrade. É um privilégio muito grande, mais uma vez, reencontrar o velho amigo que preside a nossa CNI. Quero, se me permitem, cumprimentar todos os meus companheiros de partido, PDT, na pessoa do meu presidente, Carlos Lupe, que está aqui presente, ex-ministro do Trabalho, cumprimentar um dos coordenadores do meu programa de governo e coordenador do programa econômico, Mauro Benevides Filho. Mauro, por favor, levanta para o pessoal te conhecer. Esse é que vai cuidar da economia brasileira. E eu quero cumprimentar com muita afeição o coordenador da minha campanha, ex-governador do Ceará, Cid Gomes, em quem cumprimento também a todas e a todos mais uma vez. Me permito ainda saudar a todos os demais na pessoa do governador Rodrigo Hollenberg, velho e estimado amigo, que faz um belíssimo trabalho no nosso Distrito Federal. Eu tenho sustentado para discutir, e agradeço muito essa oportunidade, que o Brasil precisa mudar. Parece uma obviedade, não é, em tempos de Fernando Cirino Gugel, aí o cumprimento na pessoa dos industriais cearenses. É um privilégio rever o meu conterrâneo, ex-presidente da Federação das Indústrias do Ceará. Eu tenho sustentado, como dizia, que o Brasil precisa mudar. E essa afirmação deve se sustentar em algumas evidências. Para quem, como eu, tem preocupação, e eu sei que a média daqui também tem essa preocupação, pensa no drama social, o Brasil precisa mudar porque nós anotamos, nos 12 meses que nos antecedem, 62.500 homicídios. E pelas fontes em que eu confio, só 8 em cada 100, meu caro Dávila, foram investigados, ou o Estado brasileiro teve capacidade de investigar. O que é um sintoma de colapso do Estado numa das mais nevrálgicas questões, que é a sensível questão da segurança pública. O Brasil precisa mudar porque, nesse momento, entre desemprego aberto e informalidade, nós atingimos mais de 50 milhões de nacionais, 13 milhões e 700 mil desempregados e 32 milhões e 200 mil brasileiros empurrados para viver na informalidade, o que é crítico em qualquer dimensão, mas especialmente se nós lembrarmos que o Brasil não ganha mais produtividade, que o Brasil não tem como financiar nenhum modelo de previdência, cuja lógica seja a incidência sobre folha de pagamento, portanto, mercado formal, com 32 milhões e 200 mil pessoas na informalidade. Essa obviedade está no coração da esmagadora maioria do povo brasileiro. Entretanto, o que fazer para mudar isso parece ser a grave tarefa que o debate deveria ajudar a aclarar para a nossa gente, tão sofrida, tão machucada por uma crise de diversos ângulos. Eu nunca vi, nos meus 38 anos de vida pública, uma crise tão complexa, tão intrincada e grave e multifacetada como essa que nós estamos testemunhando. Porque é uma crise econômica muito grave, é uma crise social muito grave, é uma crise política dramática e é também uma crise institucional em que parece que Brasília virou uma verdadeira Babel. Ninguém mais respeita o quadrado de ninguém, todo mundo invade o quadrado do outro, não há segurança jurídica, não há razoabilidade nas coisas e nem ninguém consegue imaginar o que será o Brasil para amanhã ou para depois de amanhã. Nesse cenário, é preciso ter muita sobriedade
E eu tenho pedido aos auditórios que me distinguem com a sua atenção que a gente faça um esforço, e é um favor que eu peço a esse auditório, que é talvez o mais importante de quantos auditórios eu tenho procurado atender para conversar, que a gente faça um esforço humilde. Eu deixo as minhas ideias fixas no armário ali fora e peço a todas e a todos que façamos a mesma coisa, para que a gente possa trocar ideias de forma fraterna e depois, se não nos convencermos, cada um volta e pega a sua ideia e leva para casa de volta, porque eu não creio que o Brasil vá sair dessa gravíssima encalacrada sem um amplo e fraterno debate em que aquilo que está posto como verdade absoluta seja posto em questionamento. De onde vem essa minha convicção? Reparem bem, em 1980, e essa indústria sabe tão gravemente como eu, ou mais gravemente como eu, em 1980, 1/3 da riqueza nacional brasileira, do PIB, eram extraídos da indústria. E o Brasil exportava do seu produto exportador algo ao redor de 70% das nossas exportações, valor agregado, indústria. Pois bem, 1980, sob o ponto de vista de um tempo nacional, de um tempo histórico, é ontem. Hoje, se nós já forçarmos uma mão para certos setores que não agregam valor, mas são chamados de indústria, a indústria de transformação brasileira está reduzida a pífios 11% da nossa riqueza. Em termos absolutos, e isso é só para demonstrar que o Brasil precisa mudar, em termos absolutos, em 1980, o produto industrial brasileiro era a soma do produto industrial da China, da Coreia do Sul, da Malásia, de Singapura e do Vietnã, os celebrados tigres asiáticos, e ainda sobrava um tanto. Hoje, a China tem 10 vezes a produção industrial brasileira, e isso vai se expandir de um jeito, porque já domina 20% do mercado de aços planos do Brasil, basicamente produzido com mineração do Brasil. Vejam bem o que está acontecendo na assimetria competitiva. A China compra minério de ferro do Brasil, roda o mundo com ele, produz aços planos, que é um semi-elaborado, que não é tão sofisticado tecnologicamente, e vem e já perfura 20% do mercado nacional de aços planos. E isso vai destruir tudo. Ora, por que isso aconteceu? Números. Porque o Brasil, do ano 80, quando colapsou o velho modelo nacional desenvolvimentista, pela mudança grave do perfil dos capitais internacionais e a nossa eterna ilusão de que vamos ser salvos, né, da nossa dificuldade política de construir poupança nacional, que é a única forma de sustentar desenvolvimento com o dinheiro dos outros, o Brasil não percebeu também o choque de produtividade que a sofisticação tecnológica começou a impor aos padrões de produção do mundo, de maneira que nós ficamos a ver navios. Havia razões para isso. Quando esse colapso aconteceu, nós não tínhamos um ambiente democrático, em que uma reunião como essa poderia ser declarada clandestina, o orador que vos fala provavelmente teria que se explicar na polícia, e o presidente que convidou ia sofrer umas bordoadas na saída, porque não tínhamos democracia. Mas, quando retomamos a democracia, nós continuamos a falhar em matéria de concepção estratégica de país. E passamos a viver ciclicamente, não é, um episódio que eu quero crer que está aprazado para qualquer presidente do Brasil ou para qualquer quadra da nossa história futura próxima, se nós não desarmarmos essa bomba. Ciclos de consumo insustentáveis, derivados de manipulação da taxa de câmbio, que logo são seguidos por rupturas na taxa de câmbio e seus efeitos inflacionários, que logo são atacados com taxa de juros as mais exorbitantes do planeta, que logo vão construir um passivo infinanciável, que está a caminho de se estrangular, ou de processos cíclicos de inflação, que o Brasil não tem aprendido a construir a equação para sair disso. E aí a razão é simples. De 80 para cá, o Brasil cresce, meus compatriotas, 2% ao ano em média. Então, tem um ciclo de consumo um pouco mais generoso na sequência do real, que eu tive o privilégio de ajudar a fazer, sob a liderança do grande brasileiro das Minas Gerais, Itamar Franco, que expandiu o consumo e não cuidamos da produção. Resultado, o câmbio se desvaloriza selvagemente na reeleição do Fernando Henrique, dá a passagem ao Lula. Só para vocês terem ideia do que eu estou querendo dizer. Se o Lula tivesse tomado posse hoje, a taxa de câmbio, a valor presente, estaria em R$ 9,20. R$ 9,20. Eu não sei quanto ela bateu hoje, mas deve estar aí na casa dos R$ 3,80. Em valores presentes. E o Lula, 8 anos depois, entrega para Dilma a taxa de câmbio a R$ 1,75.
Evidentemente que o consumo se expandiu, todo mundo fica muito feliz, todo mundo gratifica o governante da data, bate palma para isso, mas, de novo, o país não cuidou de nenhuma estratégia de desenvolvimento. E o resultado prático repete o filme do Fernando Henrique com a Dilma. Por que não quebra com o Lula? Porque o ciclo de preços de commodities, excepcionalmente altos, puxado pela China, financiou de forma insustentável aquele ciclo, aquele boom de consumo. Os números são impressionantes. Quando a Dilma toma posse, nós estávamos vendendo uma tonelada de minério de ferro por $190. Quando a Dilma é derrubada, nós estamos vendendo a mesma tonelada por 38. Quando a Dilma toma posse, nós estamos vendendo um barril de petróleo por $110. Quando ela é derrubada, nós estamos vendendo o mesmo barril por 30. Só para dar exemplo prático do desequilíbrio estrutural que é o padrão. Hoje está nos jornais o número de que o país, ensaiando este pífio e manipulação estatística de 1%, 1,5%, olhe lá, na melhor hipótese, 2% de crescimento sobre uma queda de 9%, a saldo de balança comercial já caiu 17%. Consultem agora, hoje, com essa brincadeira, com 35% de capacidade instalada, ociosos na indústria brasileira, só o fato da gente crescer ao redor de 1,5% já derrubou o saldo da balança comercial de 17% nesse semestre. E vai virar simplesmente se o país cresce o tal nível de 2%. Por quê? Porque não temos estrutura produtiva para isso, porque o Brasil optou por esses ciclos populistas de consumismo que não se sustenta no tempo, e a repercussão é esse filme Inglório. De maneira que nós chegamos ao tempo de hoje. Eu estou muito angustiado com o tempo, mas estou dando grande importância a esse nosso encontro. O Brasil precisa desse encontro entre seu estamento político preservado, da denúncia avassaladora de corrupção, e daqueles que produzem no país. Nós não vamos sair desse atoleiro sem esse amplo diálogo. E aí, repare bem, qual é o problema concreto do hoje? Hoje, o Brasil está proibido de crescer por 3 fatores, nenhum dos tais o mercado sozinho tem potência, capacidade de resolver. E não é que o mercado não seja essencial, pelo contrário, a iniciativa privada já provou ser um elemento historicamente fundamental para o progresso da humanidade. A gente não pode ter nenhuma vacilação em afirmar a necessidade histórica central da iniciativa privada, sem o que não há progresso humano. Porém, não é também justo nem razoável se onerar a iniciativa privada com as tarefas complexas para, por exemplo, virar o jogo que está nas seguintes questões, penso eu, para discutir. Primeiro, o Brasil está proibido de crescer pelo único, exclusivo, nunca visto nível de endividamento das famílias e das empresas. Hoje, meu caro Dávila, o Brasil está com mais de 60 milhões de nacionais no SPC, ou no Serasa. Mais de 60 milhões de brasileiros estão proscritos do crédito, portanto, o consumo das famílias está demitido da sua tarefa de um dos motores centrais do crescimento econômico, pelo menos aos números razoáveis que nós precisamos. O endividamento empresarial, temos estudado isso, já são 2 trilhões o débito consolidado das empresas brasileiras, 600 bilhões de reais dos quais caminhando aceleradamente para crédito de recuperação duvidosa. O que explica a brutal retração do sistema financeiro que nós, nos últimos 15 anos, imprudentemente permitimos que fosse concentradas 85% das transações financeiras em 5 bancos. Eu faço uma paradinha aqui, porque isto tudo aqui são as pistas do que precisamos fazer para resolver essa equação. Segundo, o colapso fiscal brasileiro não é trivial. Nós estamos, esse ano, provavelmente apontando para um déficit primário de 160 bilhões de reais, porque ainda estamos apurando o efeito das inconsequências do atual governo, por exemplo, na manipulação da greve dos caminhoneiros, em que se faz subsídio, não é, com dinheiro público, e a renúncia fiscal, que já calculamos, chega a 14 bilhões. Se nós estávamos com 130 de déficit público primário aprazado pelo governo oficialmente, botamos mais 14 em cima, estamos falando de 144. Mas tudo indica que nós vamos para 160 bilhões. E no patrimonial, a dívida pública brasileira, que nos manuais de economia de Chicago é referida a PIB por uma circunstância, porque a dívida pública no mundo inteiro e, portanto, na literatura, tem prazo de maturação de longo prazo por definição. E a nossa não. Só nós no Brasil temos uma dívida pública que já arredondou em 5 trilhões de reais, e 26% delas, meus compatriotas, vencem em 4 dias.
Não há fluxo fiscal teórico, imaginável, que honre um fluxo dessa natureza. Portanto, nós temos um gravíssimo problema estrutural para resolver nesta equação fiscal. E terceiro, o Brasil está proibido de crescer porque qualquer crescimento exponencializa a importação, e eu já descrevi o fenômeno. Exponencializa a exportação, apresenta-se um déficit das transações correntes cavalar, e isso imediatamente sinaliza, a despeito de termos reservas cambiais altíssimas, para uma desvalorização da nossa moeda, que, por sua vez, contamina preços relativos, dada a hipersensibilidade dos nossos preços ao câmbio, que, por sua vez, o Banco Central loucamente, me perdoem a opinião, queria muito que o Meirelles estivesse junto aqui para a gente conversar isso, meu velho querido amigo, mas o Banco Central brasileiro atira com taxa de juro numa alta de preços que deriva de mudança da patamar de câmbio. Hoje o governo deu 15% de reajuste nas tarifas de energia elétrica de São Paulo. Isso vai ter repercussão no IPCA. Imediatamente aparece uma miragem de inflação e o Banco Central atira com taxa de juros. Pelo amor de Deus, raciocinemos. Qual é o efeito de taxa de juros sobre preços administrados pelo governo? Qual é o efeito de taxa de juros sobre o preço do pão que subiu, porque o trigo subiu, porque o câmbio saiu de padrão? E isso é uma discussão que nós temos que fazer com a nossa inteligência, nós temos que nos livrar da intoxicação ideológica, da propaganda, da mistificação e dos manuais, porque lá fora ninguém sabe o que é Casas Bahia, ninguém sabe o que é o Ricardo Eletro, em que você pode botar o juro na exorbitância que for, mas o nosso povo quer ter um forno de micro-ondas e ele aceita que o Ricardo Eletro lhe venda um forno de micro-ondas e cobre 2, desde que a prestação picadinhas caiba no fluxo do salário mensal. E isto tudo nos obriga a pensar com a nossa própria cabeça. Resultado prático, aqui estão as pistas do que temos que fazer. Na minha opinião, nós não sairemos disso pela reação tópica às fogueiras do dia a dia. Não sairemos disso reagindo, né? Reage para cá, o jeito que faz, aí tabela preço de frete, aí dá subsídio no óleo diesel, mantém uma política estúpida de preço da Petrobras que não se sustenta à luz de qualquer observação crítica. Isso não vai dar saída para o Brasil. É completa mistificação de que nós estamos virando o jogo. Não estamos, nós estamos afundando estrategicamente como país, como nação. Basta ver a consequência disso no caos que está virando a vida do nosso povo na rua. Isso, então, supõe que nós precisamos devolver ao imaginário brasileiro a ideia de projeto nacional de desenvolvimento. Projeto supõe que o país deveria se dedicar a planejar. Não quer dizer dirigismo estatista, não quer dizer nada disso, quer dizer o seguinte: qual é a nação, ou qual é a empresa, qual é o setor que reage ao dia a dia que não tem um plano estratégico? Alguém daqui consegue dizer qual é o rumo do Brasil sob o ponto de vista de energia, sob o ponto de vista de petróleo, sob o ponto de vista de bioenergia, sob o ponto de vista de construção civil, sob o ponto de vista de formação de médico? Qual é a visão estratégica que nós temos? Nenhuma. Portanto, é inadiável a ideia que nós precisamos celebrar entre todos nós, generosamente, a ideia de um projeto. E eu imagino, concretamente, que nós deveríamos ter a tarefa audaciosa de eleger um país aí, tipo França, tipo Itália, tipo Espanha, não é? E afirmar, olha, sob o ponto de vista de indicadores socioeconômicos, o Brasil quer ser uma França, quer ser uma Itália ou quer ser uma Espanha, no universo estratégico de 50 anos. Vamos ser humildes, 50 anos. E aí tiramos dali o que é o ponto de partida aqui. E essas coisas são perfeitamente praticáveis. A rigor é assim que a América do Norte faz, com a retórica liberal. É assim que a China está fazendo concretamente. É assim que a Coreia do Sul saiu do nada para virar 3 vezes o Brasil, quando era nada. O Brasil era 2% do comércio mundial, a Coreia do Sul era nada. Hoje a Coreia do Sul é 3% do comércio mundial e nós somos menos de 1%. E todos eles estão fazendo. Essa é a coisa que mais me comove, é que todos estão fazendo. O Trump está discutindo com Angela Merkel taxa de câmbio. E aqui estão as pistas das diretrizes desse projeto nacional. Ele tem que ter 3 tarefas de fundo. A primeira, entrarmos numa dinâmica de elevação da formação bruta de capital doméstico. Ao contrário do mito, não é o espontaneísmo individualista que gera alto nível de formação bruta de capital. São arranjos institucionais que a política faz ou deixa de fazer. Faz bem feito ou faz mal feito. Trata-se, na prática, de como se desenha o sistema previdenciário, como se desenha o sistema tributário, como se organiza o mercado de capitais, que tipo de perfil o capital tem, não só em custo, mas em personalidade. Por exemplo,
Quantos fundos de venture capital relevantes há no Brasil? Ou seja, como imaginar que nós vamos inovar financiados a 52% de juro ao ano? Essa é a taxa de juro média, dados oficiais da FEBRABAN. Qual é a atividade econômica real que remunera 52%? O crédito dirigido no Brasil custa 9%. Já há um custo pesado de subsídio. E eu vejo certos companheiros aí disputando a presidência da República, aí elege um economista para ser espantalho, para acalmar o mercado, e o economista acha que subsídio é uma impertinência abusiva, que tem que ser revogada. E o candidato repete essas coisas. Sabe o que é que isso quer dizer? Destruir o agronegócio em 12 meses. O subsídio ao crédito rural no Brasil custa 160 bilhões de reais públicos ao ano. Sabe o que isso quer dizer? O que eles estão fazendo? Descapitalizar o BNDES e encerrar a TJLP que eu criei ainda como ministro da Fazenda. Como financiar infraestrutura? Como financiar infraestrutura? Ou qual é o país do mundo que fez infraestrutura sem o Estado? Volto a dizer, não precisa ser o Estado diretamente, não. Aqui tem 1000 caminhos, concessões, enfim, mil caminhos, mas, no mínimo, crédito compatível com esse tipo de atividade. Porque se eu invisto numa ferrovia, numa hidrovia, numa rodovia, o meu prazo médio de amortização tem que ser diferente de você fazer o financiamento do crédito popular, que tem demanda exorbitante. Isso é uma evidência que todos nós dominamos, mas quando entra para o debate geral do país, a gente parece abandonar nossa observação empírica, que a nossa inteligência mostra, para ficar replicando ideias exóticas que são do mundo de estrangeiro, onde as coisas se resolvem na margem. O Brasil precisa ter clareza de que formação bruta de capital exige também uma convergência estratégica entre governo forte, e isso eu quero dizer aqui com muita clareza, cavalheiros e damas, a quem serve presidências fracas? Estou falando do seu ponto de vista democrático. A quem serve uma democracia em que o presidente da República nomeia um ministro e um ministro do Supremo Tribunal Federal exorbitando frontalmente a Constituição, por liminar, proíbe esse ministro de tomar posse? Vamos ter clareza, o judiciário brasileiro precisa voltar para o seu quadrado. O Ministério Público brasileiro precisa voltar para o seu quadrado, onde são muito relevantes a qualidade da democracia de um país como o nosso. Portanto, restaurar a autoridade do poder político democrático é uma das graves tarefas. E nós precisamos fazer isso como o mundo faz, associando um governo forte, democraticamente falando, com um empresariado forte, energizado, convergente com o consenso desenvolvimentista que celebrarmos. E, por fim, nós precisamos fazer uma aposta de investir em gente. Isso tudo são as tarefas de fundo e a tarefa de partida. Como resolver uma equação dessa natureza num Congresso que tende a ser reativo a um presidente reformista? Eu proponho 3 atenuantes para essa lógica de impasse e um fusível, com o que terminarei e me submeterei com muita honra e prazer aos seus questionamentos. Primeiro, propor antes, para que a eleição não seja mais ao modo caudilhesco de ser do deixa que eu chuto, do pai da pobreza, porque isso já fez muito mal ao Brasil. Nós precisamos eleger alguém que tenha biografia, que tenha experiência, que tenha vida limpa, mas, mais do que tudo, nós precisamos eleger ideias, propostas que tenham força no povo, e esse conteúdo plebiscitário atenua a distância entre um presidente que quer reformar e um Congresso que tende naturalmente a reagir, porque as novidades sempre são assustadoras. O conservadorismo é que não assusta. Segundo, desde o general Dutra, todos os presidentes da República eleitos no Brasil se elegeram por minorias no Congresso. E todos, sem exceção de nenhum, tiveram poderes quase imperiais nos 6 primeiros meses a um ano. Portanto, o tempo da reforma são os 6 primeiros meses. E não precisa ser o primeiro dia, são os 6 primeiros meses mesmo, para que você coloque em debates, tire os sustos, tire os medos, saia de qualquer selvageria de ruptura de contrato, qualquer coisa de maluquice, e convirja a sociedade organizada, o empresariado, os trabalhadores, a universidade, a legislação internacional comparada, e façamos isso acontecer em 6 meses, e isso é o tempo em que o poder imperial, quase, do presidente da República é simplesmente um dado da nossa realidade histórica. Terceiro, em toda tragédia há um lado bom. Nesse momento, a Federação Brasileira está quebrada. 17 dos 27 estados brasileiros e mais de 60% dos municípios estão fora dos limites prudenciais da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Os municípios, só para vocês terem uma ideia, estão recebendo em termos reais hoje de receita o que recebiam em 2012, meu caro Robson. Os municípios, e a eles foram impostas novidades, tipo piso salarial do magistério nacional, piso nacional de salário para os agentes comunitários de saúde, e em cima dos prefeitos, um jovem do Ministério Público determinando que ele faça isso e aquilo, judicializando remédios de alto custo, enfim, uma barafunda é o que está acontecendo, uma anarquia generalizada no nosso país. Portanto, este momento apanha a sociedade civil brasileira pela sua representação preservada dos escândalos que derrubaram Brasília. O poder político de Brasília está desmoralizado, perdeu a capacidade de liderar. Tanto a maioria do Congresso, que é vista pelo nosso povo com muita razão como ladrões, corruptos e patrocinadores de privilégios, quanto aqui no Executivo, então, nem se fala para não ser indelicado, porque pode alguém aqui achar que não. Mas, na minha opinião, há um quadrilheiro na Presidência da República que eu conheço de longa data. E, como tal, foi acusado pelo Ministério Público Federal pela primeira vez na história do Brasil. E essa é a sensação do nosso povo. Portanto, o poder político que não está desmoralizado está na federação, nos governadores e nos prefeitos. Aqui está o caminho para a gente fazer um grande entendimento de uma reforma fiscal em troca de um redesenho do Pacto Federativo, protegendo a Presidência da República dessa crônica de fisiologia, de clientelismo, de aliciamento, né, de políticos salafrários para ocupar cargos relevantíssimos do governo ou das suas estatais, como é o episódio recente da Petrobras. Isto permite claramente que o Brasil saia dessa lógica de impasse em que nós estamos desde Fernando Henrique até aqui, pela mesma prática. E, por fim, acredito que só remanescerá de conflito a Previdência. E aí é preciso que nós experimentemos chamar o nosso povo diretamente a discutir isso. Por quê? Porque na Previdência Social, vamos ter clareza, 2% dos beneficiários levam 25% de todo o benefício. Este é o ponto. Quem são? Basicamente os juízes e procuradores e os políticos. Alguém daqui acredita na ingenuidade de que algum dia os políticos vão mudar isso? Nem aqui, nem na Suécia, nem na Dinamarca, nem na Noruega. Tempo, candidato. Termino agora. Então, precisamos mandar isso à deliberação de um plebiscito e de um referendo. No mais, agradecendo a atenção de todos, me perdoem a intensidade das palavras, mas eu vim aqui, não foi procurar simpatia, foi buscar confiança. Muito obrigado a todos. Muito obrigado ao candidato Ciro Gomes. Seguindo a dinâmica do diálogo da indústria com candidatos à presidência da República, promovido pelo CNI, Confederação Nacional da Indústria, teremos agora as perguntas dos empresários. Convido o senhor José Ricardo Roriz Coelho, presidente em exercício da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, para a sua pergunta. O candidato terá 5 minutos para a resposta. Boa tarde, presidente Robson. Boa tarde, candidato Ciro Gomes. Roberto Águia, jornalista, boa tarde a todos. Candidato, é o seguinte, no dia 29 de maio, segundo o jornal Estado de São Paulo, em entrevista que o senhor concedeu ao jornal Estado de São Paulo, o senhor teria dito que iria revogar a reforma trabalhista no seu primeiro dia de governo, né? E no nosso entendimento, a reforma trabalhista foi um grande avanço, né, no sentido de modernizar a legislação, que já era bastante antiga, e inclusive de privilegiar as negociações coletivas sem interferência do governo. Então, eu gostaria de saber do senhor se realmente a posição é essa, né, e por que o senhor tem essa posição. Bom, eu agradeço a oportunidade, porque eu nunca me reconheço nos jornais. Quando eu leio os jornais, qualquer coisa sobre mim, eu não me reconheço. Eu sou esse monstrengo aí, como se eu não fosse ex-ministro da Fazenda, ex-governador do 8º Estado brasileiro, ex-prefeito da 5ª cidade brasileira, ex-deputado federal, ex-deputado estadual. Não tem um dia de déficit da minha carreira. Está ali o Fernando Macedo, que eu quero saudar também, cearense. Enquanto o Brasil se desindustrializa, o Ceará está se hiperindustrializando. Transformei o Ceará no principal polo de exportação de calçados do Brasil. Acabamos de fazer girar uma mega siderúrgica pela qual nós nos batemos há 20 anos. Enfim, eu não me reconheço nesses monstros que estão aí. Então, só para você ter uma ideia, eu não tenho o poder de revogar a reforma trabalhista, nem nenhuma outra coisa desse governo no primeiro dia. Portanto, é um nonsense absoluto. O que é que eu digo com clareza? É que nós precisamos substituir esta selvageria, a quem demos o nome de reforma trabalhista, por uma verdadeira reforma trabalhista, que eu vou propor nesses 6 meses. Vou convocar os empresários, vou convocar os trabalhadores, vou convocar a universidade, vou convocar a legislação internacional comparada.
E se eu puder pesar nesse debate, eu vou tentar ponderar o empresariado brasileiro, que jamais prosperou qualquer nação do planeta Terra, introduzindo no mundo do trabalho insegurança jurídica e insegurança econômica. Não por acaso, o país mais agressivamente competitivo entre os países industriais é a Alemanha, que tem o maior custo por hora trabalhada do planeta Terra. O que está debilitando a indústria brasileira é câmbio e juro, não é salário. Claro que nós precisamos corrigir, por exemplo, a aberração da Justiça do Trabalho. Eu fui governador, eu sei quanto abuso eles cometem. Fui governador, teve um dia que eu tive que mandar isolar a frente da empresa cearense de pesquisa agropecuária, porque uma maluca lá, juíza, resolveu declarar o Estado do Ceará depositário infiel. Você me acredita numa coisa dessa? Ou seja, o Ceará, de repente, passou a ser uma entidade que ia fugir do Brasil, que ia se evadir ou torrar o patrimônio, e ela declarou o Ceará depositário infiel. Você imagina um negócio desse para um professor de direito como eu. Então, não se preocupe com isso. Eu vou proteger, quanto possível, na diretriz que eu der ao debate, mas o meu compromisso com as centrais sindicais é trazer essa bola de volta para o meio de campo. Até lá, nós não vamos mudar nada. Nós vamos fazer um debate de 6 meses. Pois é, vai ser assim mesmo. Pois é, vai ser assim mesmo. Se quiserem um presidente fraco, escolham um desses que conversam fiado aqui para vocês. Não, é assim que vai ser. Ponto final. Outra pergunta. Meu compromisso é com o mundo que produz e trabalha. Vamos para o próximo empresário, a próxima pergunta. Senhor José Carlos Rodrigues Martins, presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, CBIC. Boa tarde, presidente Robson. Boa tarde, candidato Ciro Gomes. Muito prazer estar aqui hoje. Represento a construção civil. Muito se falou nesse evento hoje na palavra confiança. Sabe, eu acho que isso é um ponto básico que todo mundo falou. O senhor falou muito em formação bruta de capital. Nós representamos 50% da formação bruta de capital. Nós, nessa crise, já perdemos 1/3 da nossa força de trabalho. Saímos de 3 milhões e 300 mil trabalhadores para 2 milhões e 200. E a palavra confiança é vital. Aí, candidato, eu acho que o que externou aqui é o que eu queria lhe perguntar. Eu queria lhe perguntar o seguinte, por exemplo, como que nós damos credibilidade para o investimento privado, porque se sabe que o investimento público já venceu, não tem mais espaço para ele. O investimento público, eu vou lhe dar um número. Em 2014, o PAC desembolsou 64 bilhões. Antes da greve dos caminhoneiros, que corta o orçamento 2019, tinha caído para 17. 64 para 17. Ninguém jogou dinheiro fora, foi feito muita coisa parou, porque faltou dinheiro, está parado hoje. Então, não vemos outra forma que não seja via uma parceria do setor público com o setor privado, que você vai poder cobrir esse buraco aí, no mínimo de 47, e tanto mais a gente precisa. Mas a minha pergunta é, e eu acho que isto a gente externa fácil, porque credibilidade é confiança e relação, sabe? E tem 2 pontos aqui básicos. Primeiro, reforma da Previdência. Qual a sua reforma que dê credibilidade a esse povo que está nessa sala, que efetivamente vai funcionar? Segundo, todos nós sofremos no nosso dia a dia o problema relativo ao Ministério Público, licenciamento ambiental, a parte trabalhista, tributária, ambiental, toda essa parafernália que se criou no Brasil por trás de uma pseudo-democracia, e que hoje nós pagamos um preço muito alto. A democracia brasileira paga um preço alto por ser ineficiente. Então, a pergunta é, como que faz? Porque nós somos do dia a dia, somos do pragmatismo, e às vezes o que a gente escuta de todos, eu vou fazer. Mas o como, a nossa preocupação é com o como. Eu acho que esta coisa da reforma, que o povo se manifestou agora, sobre a trabalhista, passa por isso. Mas o que diabo que é isso? O que nós estamos fazendo? O que nós queremos fazer? Como é que nós vamos transformar esse Brasil? Eu também, desculpe, mas eu também sou um pouco de sangue quente. Aqui queria lhe dizer, sabe, candidato, que eu queria ser muito firme. Como que a gente vai fazer isso que está sendo falado? Esse é o ponto. Como é que a gente resolve isso? Obrigado pela sua paciência. Eu volto a dizer, eu não tenho essa desculpa de sangue quente, não. Eu sou uma pessoa que cultiva autoridade dentro da democracia, e a confiança não é simpatia. Confiança é você não mentir para o companheiro. Então, eu recebo aqui essas manifestações como uma expressão do equívoco. Bem intencionado, não duvido nenhum, equívoco. As pessoas imaginarem que vai ter capitalismo sem consumo de massa, o consumo de massa se afirma na renda do povo.
Isso não tem capitalismo sem consumo de massa e não tem consumo de massa sem renda do povo. Isso é uma obviedade. A China acaba de passar o Brasil por custo por hora trabalhada. Isso é uma grande bobagem, porque nós estamos deixando de barato um juro estúpido como esse que nós temos. Não há vaias para isso. O Meirelles estava aqui, eu estava ouvindo o concorrente ali, não. Eu estava ouvindo o concorrente ali na coisa. O Meirelles parece que não estava em Marte, quando o Brasil concentrou 85%, aí vem falar em fintech. Concentrou 85% na mão dele, presidente do Banco Central com Lula, e eu contra. O Ceará, meu companheiro Robson, tinha 5 bancos quando eu era ministro da Fazenda, em 94. A carga tributária brasileira, quando eu fui ministro, cavalheiros e damas, especialmente os que me homenagearam aí com essa... Não sei, tudo bem, respeito, faz parte, tal, mas repare bem, a carga tributária era 27% do PIB. Com o Fernando Henrique passou para 36,5%. A dívida pública com o Itamar, comigo, que tive o maior superávit primário da história do Brasil, vão no Google. 5,2% do PIB foi o superávit primário no ano 94. Eu, ministro da Fazenda. Ano eleitoral e o do último trimestre, que é o ano que se mais gasta tradicionalmente no Brasil. Vamos ver quem fez o maior superávit. Eu comprei a dívida mobiliária do Ceará com 20 anos de antecedência no seu vencimento, porque trabalhava com o maior superávit primário do Brasil, nunca repetido por ninguém. Então, eu tenho uma certa autoridade para tratar os assuntos e olhar as coisas com um olho complexo. Vejam bem, 50 milhões de compatriotas nossos estão vivendo o pão que o diabo amassou, na informalidade e no desemprego. O Brasil tem quase 1 milhão de senhoras que fizeram mamografia, que é um exame barato, descobriram um nódulo no seio e estão aguardando em 3 anos, em média, para fazer a punção, para saber se aquilo é um câncer ou não. Cavalheiros, vamos botar a mão na cabeça, vamos pensar um pouquinho no coração. Né? Só ganhar dinheiro é uma coisa importante, mas a gente tem um povo para alimentar. Nós temos uma gente para dar oportunidade, para ter dignidade, para trabalhar. E eu vou servir essa gente. A única forma de servir essa gente é fazer o Brasil que produz ser prestigiado. Só eu estou falando que vou ajustar a taxa de câmbio para organizar a competitividade sistêmica da economia brasileira. E tome pancada. Só eu estou falando que vou fazer uma reforma tributária que simplifica os tributos e que tira a tributação dos mais pobres e da classe média, da tributação indireta, para agravar mais progressivamente a retenção especulativa de propriedade e capital. O modelo previdenciário, meu companheiro, é assim. Todo mundo sabe, e nós ficamos nos enganando uns aos outros, de que esse sistema que está aí é irreformável. Por quê? Porque nós, a Argentina e a Venezuela, e neste assunto não são boas companhias, somos os únicos 3 países da América Latina que insistem no regime de repartição, que só funciona em regime de grande demografia jovem e com alta formalidade no mercado de trabalho, tudo que nós não temos mais. Portanto, esse sistema não é reformável, nós temos que botar outro sistema no lugar. Qual é? Um sistema de capitalização. Qualquer teórico sabe que é o que nós temos que fazer. E aí, quando diz assim, mas e a transição? A pretexto da transição, nós vamos evitar o debate, eu resolvi, então, avançar na transição. E eu acho que é possível. Vou propor com detalhes, com os números, um regime de transição assentado em 3 pilares, em que o primeiro pilar será toda a renda previdenciária de não contribuintes, para dar transparência ao orçamento. Porque hoje, por exemplo, a Constituinte botou 10 milhões de trabalhadores rurais para dentro, sem contribuir. Qual é o cálculo atuarial que sobrevive nisso? E é injusto que a gente bote o trabalhador rural para dentro? Não. Então, vamos fazer transparência. Tira isso da presidência e bota numa estratégia de extinção, porque é uma transição, a conta do Tesouro Nacional, que, afinal de contas, já é quem paga pelo financiamento do desequilíbrio da Previdência. Esse é o primeiro pilar. Todos os benefícios que não sejam de contribuintes serão pagos fora do orçamento da Previdência. Segundo pilar, um regime de repartição em transição, em que eu vou, dependendo da força política que eu conseguir, propor, alternativamente, 3 tetos para o futuro. Primeiro teto, R$ 3.000. Isso significa que o custo de transição é bem menor e o prazo da transição bem menor. Um teto intermediário de R$ 4.000 e ou o teto de R$ 5.000 que está hoje aí, já foi absorvido, só que eu vou tentar unificar a previdência pública e privada nesse assunto. E só o último dado aqui, o último fator é de capitalização. Todo mundo sabe como funciona. Ao invés da geração atual trabalhar para financiar a geração passada, cada um vai contribuir agora para fazer a sua própria previdência em regime de capitalização,
com as obrigações todas aí no caminho. Os números, na pior hipótese, são praticáveis. Incrementaria em 10% a dívida pública brasileira, e você tem, por mágicas que o Brasil permite, só esse, eu posso descontar no próximo, pergunta, né? Só porque esse assunto é muito... Tem um crédito anterior, pois é. Então, repare, custaria 500 bilhões, e nós temos 500 bilhões ouvindo a conversa nas reservas cambiais. Tempo, candidato. Nem precisa nessa proporção toda, mas atuarialmente, ou seja, do ponto de vista patrimonial, você tem como praticar uma mudança que sinaliza para o futuro com a sustentabilidade total do regime previdenciário para o futuro. E encerramos essa agonia de 4 em 4 anos, a gente tem que fazer uma nova reforma da Previdência num sistema que não é reformável. Obrigado, governador. Próxima pergunta. Muito obrigado ao candidato Ciro Gomes pela sua resposta. Vamos agora à pergunta de número 3, que é a pergunta da audiência. Também teremos 3 opções nessa questão. Farei a leitura. Logo após, os senhores terão 30 segundos para a escolha. Pergunta de número 3, opção A. O déficit do setor público vem acima de 2% do PIB desde 2014. A dívida total do setor público saiu de 50% do PIB em 2014 para cerca de 80% em 2018. Esse padrão é sustentável? Como reequilibrar as contas públicas diante de um orçamento composto majoritariamente por despesas obrigatórias? Opção B. A indústria 4.0, referência à 4ª Revolução Industrial, é considerada como a nova fronteira para a competitividade das empresas. Como avalia esse fenômeno? Qual o papel do governo no suporte a esta revolução? E opção C. Uma das grandes limitações das empresas brasileiras é o financiamento escasso e a custos elevados. Nossas taxas de juros são das mais elevadas do mundo. O que é preciso fazer para que as indústrias tenham acesso a maior volume de crédito e a custos menores? Quais são suas propostas? Os senhores e as senhoras terão 30 segundos para escolher A, B ou C. A vencedora será lida novamente e o candidato terá 5 minutos para a resposta. Podem votar. E a pergunta escolhida foi a opção C. A opção C, repetindo a pergunta, candidato, uma das grandes limitações das empresas brasileiras é o financiamento escasso e a custos elevados. Nossas taxas de juros são das mais elevadas do mundo. O que é preciso fazer para que as indústrias tenham acesso a maior volume de crédito e a custos menores? Quais são as suas propostas? 5 minutos para a resposta. Para começar, nós precisamos desconcentrar, impor aqui um choque de capitalismo no setor financeiro brasileiro. Por quê? Porque nós permitimos, nos últimos 15 anos, contra a minha opinião, quantas vezes escrevi, quantas vezes reclamei, e as pessoas acham que é porque eu sou zangadinho, não sei o que, sangue quente, não é nada disso, é que eu sou um estudioso, vivo dedicado ao Brasil a minha vida inteira. Então, você tem hoje a menor Selic nominal dos últimos 20 anos e a taxa de juro real em elevação na ponta. Por quê? Porque a inadimplência explodiu e eles estão gravando no setor mais formal e que está adimplente o ônus e é uma brutal retração de crédito. Só tem um jeito. E aí, vejam bem, como o Brasil, de novo, tem sorte. Para a nossa grave surpresa, ou talvez dos senhores, mas não tanto minha, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica participam dos jantares do oligopólio. Aí sim eu prometo, no primeiro dia o Banco do Brasil e a Caixa Econômica vão sair do oligopólio e vão começar a disputar cliente e share de mercado, descontando duplicata pela conta de custo de capital, mais a natural custos operacionais, mais uma rentabilidade em linha com o mundo. Isso quer dizer 0,75 para começar, contra um e-mail que tem hoje de desconto de duplicata ao mês, nós estamos falando aqui. Depois impor uma regulação das fintechs que não permita que o oligopólio tome conta. Então, as fintechs são a grande saída tecnológica. Lamentavelmente, aqui o risco é começarmos a internacionalizar o sistema financeiro, que eu não gostaria que acontecesse. Então, as primeiras providências serão essas. Eu espero que elas sejam suficientes, senão outras serão tomadas. Mas algumas também acontecerão. Por exemplo,
eu pretendo recapitalizar o BNDES, que foi completamente desmontado, e recriar a TJLP, que é minha filha. Eu que criei a TJLP quando ministro da Fazenda do presidente Itamar Franco. Assim como também criei, para forçar a desindexação de salários, atenção quem me vaiou, a participação dos trabalhadores nos lucros e resultados das empresas. Foi um amigo aqui, está lá a minha assinatura, né, quando ajudei a fazer o Plano Real. Portanto, eu estou absolutamente sensível, porque os dois preços centrais da economia que estão desindustrializando o Brasil são juro e taxa de câmbio. E eu vou agir pesadamente nesses dois preços centrais para devolver à indústria brasileira a capacidade de sobreviver e competir. Pronto. Dei 2 minutos e 33 segundos para responder a segunda, a outra, que teve 39%, não é? Bora lá. Devolve aí, qual era? Eu vou repetir a segunda pergunta para o candidato, a opção. Pois é, deu quase empate, está aqui ela. Ó, o déficit do setor público, 2%. Repare bem, déficit a gente só supera com aquela providência que todas as senhoras e os senhores fazem diariamente, né? Diminuir a despesa e aumentar a receita. Então, eu assumo o governo com uma lupa em cima de 100% das despesas. Porém, eu estou repetindo que 50% do orçamento brasileiro são despesas financeiras. Eles querem me chamar de mentiroso. Então, repare, Secretaria do Tesouro... É Rose que está aqui? Rose de Freitas, meus cumprimentos. Fernando Macedo. Roberto Macedo está ali também, um abraço. Então, repare, 50% do orçamento brasileiro, despesa financeira, juro e rolagem de dívida. Isso é gasto corrente. É evidente que não cabe nenhuma brincadeira, nem aventura, nem calote, mas tem que estressar essa despesa. Segundo, 29% é previdência, com uma trava constitucional. Nenhuma lei retroage para mexer no privilégio do passado. Então, é preciso a gente trabalhar para o futuro, porque senão é simplesmente gastar capital político e o judiciário acaba anulando, porque eles são os grandes beneficiários dessas perversões todas, né? A média de gasto, a média de aposentadoria no setor privado, R$ 1.700. No setor público, chega a R$ 40 mil a aposentadoria. Então, eu teria direito a 3 pensões mensais vitalícias equivalentes a R$ 86 mil por mês. Ex-governador, ex-prefeito e ex-deputado. Só estou contando essa história agora porque eu sempre recusei receber, porque achava uma imoralidade para ter moral, né, para chegar em certos auditórios e poder falar de cabeça erguida. Nunca aceitei receber essa imoralidade. O Jair Bolsonaro recebe 5 do Exército, né? Cheio da moral, cheio da moral. Então, agora, isto só não é suficiente. O que é que resolve o problema do déficit de 2% do PIB, se tiver força política? 354 bilhões de renúncia fiscal. Vamos passar uma lupa nisso, ver o que é essencial. Todos os incentivos para a indústria serão permanentes. E eu quero transformar em permanentes, pura e simplesmente, porque é assim que nós fizemos no Ceará. Por que o Ceará se desenvolve enquanto o Brasil se desindustrializa? Porque nós temos uma política extremamente agressiva no setor tributário, não é? Na questão de logística, na questão do capacitação de recursos humanos, uma série de coisas, e nós estamos fazendo isso. Segundo, o Brasil, enfim, mas passado o limite, 30% dessa renúncia fiscal dá 100 bilhões. Olha, se aproximando de resolver o déficit primário, sem criar nenhum imposto novo. Depois você tem imposto sobre lucros e dividendos. Eu soube que o Geraldo Alckmin topou aqui. Isso está ficando uma beleza, né? Essa ideia está muito boa, porque lucros e dividendos, adaptando o imposto de renda da pessoa jurídica, dá um caminho também para resolver mais uns 50 bilhões de reais. E, por fim, tributo sobre heranças maiores, que dá mais uns 40 bilhões de reais. Se tiver força política, está superado o déficit primário em 24 meses. Por que não em 12? Por causa do princípio da anterioridade. Terá que ser proposto nos 6 primeiros meses do ano 2019 para vigir no ano 2020. Ministro, o senhor tem mais 5 minutos para as considerações finais. Bom, deixa eu ficar de pé aqui, porque é solene para mim. Você quer ficar ali? Não. Desculpem assim se algum momento for um pouco mais veemente, mas como eu lhes disse, o Brasil não pode mais ficar repetindo truísmos, porque o nosso problema passou do limite agora do razoável. Eu tenho para mim que nós estamos ameaçados como nação. Nosso tecido nacional está se deteriorando. A semente do fascismo, da resposta tosca, violenta, militarista, extremista, está guardando lugar no coração dos nossos jovens, que é uma conta de 62%, afirmam nas pesquisas que tem como sonho ir embora do Brasil. E cabe a nós, especialmente aos senhores, não é a mim que passo, quem é permanente é a indústria, a estrutura do país, é a produção do país.
Cabe a nós nos livrarmos das ideias postas, porque essas ideias não estão nos servindo. Senhoras e senhores, o Brasil de 1980 para cá cresce 2% em média. E a população cresce a 1,7% em média. O país está estagnado, o país está parado. E a resposta não pode ser oferecer o jovem de 15 a 19 anos para exército de reserva do narcotráfico e das facções criminosas. Eu não vim aqui, francamente, buscar simpatia. E eu podia perfeitamente ter tangenciado. Estou cansado de saber que, de tanto sofrer as iniquidades da justiça do trabalho com essa questão trabalhista, muita gente cansou e perdeu a nuance. Mas ninguém nesse país fará reforma nenhuma em antagonismo com o mundo do trabalho. Portanto, se eu puder fazer uma ponderação, nem que não seja para mim, nós precisamos eleger alguém que seja do campo progressista, do campo à esquerda, que esteja ao mesmo tempo capaz de entender a economia, a racionalidade fiscal, a sustentabilidade da dívida no tempo. E esta é a chave para o Brasil, porque ninguém da direita tem capacidade de impor nada num país que está em pé de guerra, por 1000 problemas, porque o seu principal líder popular está preso, e o conselho que isso está dando à juventude é a descrença na sorte do país. Portanto, se eu não posso pedir sua simpatia, peço, confie em mim. Eu sou um brasileiro que estou dedicado à pátria, à nossa pátria. Muito obrigado a todos.